Efésios 2, de 8 a 10. Hoje eu quero começar uma série de palavras sobre a graça. Diga graça. Paulo nos diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos começar pelo verso 10. O verso 10 está dizendo, somos feitura sua. Isso quer dizer, queridos, que nós somos uma obra-prima que tem um autor, tem um dono, foi uma pessoa quem nos fez. Nós não saímos do nada, nem do ovo de uma galinha, nem do macaco, nada disso. Fomos obra-prima de Deus, feitas pela sua mão. Agora, se essa obra-prima deu ruim, pecou, o que fazer? Quem conserta o que está errado é aquele que fabricou. Ele tem know-how para corrigir tudo que está errado naquele objeto que ele criou. Por isso que só quem pode arrumar, ajeitar, fazer as coisas andar de novo em nós, foi quem nos criou, o nosso Deus. Nós mesmos não temos condições de nos tratar. Você pode tentar com remédio, você vai no médico, não desfazendo, os médicos são abençoados, mas tem coisas que só o autor da nossa história sabe fazer. Só ele pode mover a nossa vida e por isso entra aqui a maravilhosa graça de Deus. Mas o que é essa graça? Nós vimos já várias definições sobre graça e uma das mais conhecidas é um favor imerecido. E como vamos adquirir esse favor imerecido? Paulo diz aqui nesse texto que é pela fé. É pela fé que nós vamos abrir o nosso coração para que ele comece a realizar a sua obra em nós. Pela fé nós estamos dizendo, eu estou acreditando que eu alcancei o teu favor, que o Senhor vai entrar na minha vida, vai entrar na minha causa e vai revolucionar toda a minha história. É pela fé que nós acreditamos que ainda que os nossos olhos não veem a nossa resposta, mas Ele já está providenciando. É pela fé que nós andamos sabendo que o Senhor está tirando todos os impedimentos, todas as barreiras que se levantam, todas as muralhas que nos impedem de enxergar o que acontece do outro lado. Mas pela fé, nós estamos avistando o outro lado do rio e nós vamos chegar até lá. Nós vamos atravessar o vale, mas não vamos estar sozinhos. Nós vamos ainda passar pelo fogo, mas Isaías diz que ele não nos queimará. E ainda que passe pelas mais profundas águas, elas não vão poder nos afogar. Sabe por quê? Encontramos o favor de Deus. Diga aleluias. E isso é um dom que Deus dá a nós, irmãos. Dom é um presente. É um presente que o Senhor nos dá em acrescentar essa fé em cima da fé natural que nós temos. Todos nós temos uma fé natural que já nascemos com ela. Mas Deus acrescenta essa sobrenatural que nos faz enxergar aquilo que os nossos olhos humanos não veem. Essa fé é um dom e é um privilégio que nós adquirimos de uma forma sobrenatural. Como assim? Essa fé é para aqueles que são salvos. Ah, mas todo mundo? Não. Só aquele que entregou de fato a sua vida para Jesus, só aquele que experimentou perdão na sua vida, entende o que é isso e começa a andar nesses passos de fé que vão lhes ajudar a se livrar daqueles pecados que tão de perto te rodeiam, a se livrar daquelas cadeias que te aprisionam na dor, a te arrancar daqueles lugares onde você está como se estivesse na beira de um precipício, e Ele vem com o seu braço de amor e te acolhe, te abraça, te estende as mãos e diz, fica tranquilo, eu estou aqui. Eu vou mudar a tua sorte. Queridos, é extraordinário quando nós entendemos isso.
E a humanidade, infelizmente, está ignorando completamente esse favor de Deus para com os homens. Hoje vivemos num mundo em que as pessoas não querem saber de Deus, ou melhor, se lembram de Deus quando veem catástrofes, coisas assim sobrenaturais que fogem do seu controle, aí eles lembram de Deus. Lembram de Deus quando estão no leito de hospital, que não podem nem se virar, é quando estão de cara para cima, que aí vai se lembrar, meu Deus, tira minha dor, me tira desse lugar. Outro momento que as pessoas lembram de Deus, é para que na hora da sua dificuldade, comece a culpar Deus. Estou vivendo isso por causa de ti, o Senhor podia ter me livrado, o Senhor podia ter me tirado, e Deus diz, oi? Você não me buscou antes, você não pediu minha ajuda antes, você nunca se relacionou comigo, por que eu tenho? Irmãos, Deus não é um objeto, Deus não é nosso servo, Deus não é aquele que está aqui para obedecer às nossas ordens, e a humanidade está distorcendo tudo, até o poder de Deus, o senhorio do Senhor, num atrevimento fora do normal, afrontando a santidade, afrontando o poder desse nosso Deus, e esquecem que vive o tempo inteiro provocando Deus com seus pecados, zombando de Deus e do seu povo, porque aqueles que zombam de um homem, uma mulher de Deus, está zombando de Deus, é como cuspir na sua cara. Ele diz o texto, quando estava falando do homem de Deus, ele diz, como que você está afrontando, é como se você estivesse cuspindo no meu rosto. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, podemos ver com clareza isso, em alguns exemplos da palavra de Deus, e um dos mais notórios que nós encontramos, é a experiência de Noé. A experiência de Noé mostra muito bem como estava aquela geração, que é o retrato da nossa geração. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 2, está escrito que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Tudo começou quando mudou a direção dos seus olhos, olhava para Deus, ouvia Deus, seguia os comandos de Deus, obedecia os princípios de Deus, mas de repente, eu encontrei umas mulheres muito bonitas, e aquelas mulheres, filhas dos homens, começou a atrair a minha atenção, então já não preciso olhar para Deus, porque tem mulheres belas aqui ao meu lado, e foi exatamente o que aconteceu, e cada um, diz a palavra de Deus, tomou para si, entre todas as que mais lhe agradaram. Em outras palavras, João retrata isso na sua primeira carta, capítulo 2, verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Quando começam os nossos olhos a serem cobiçados, consumidos pelo que está ao nosso redor, irmãos, quando nós realmente desviamos do foco e da presença de Deus, aí nós começamos a ver a nossa queda. E foi o que aconteceu naquela geração. Eles tiraram os olhos de Deus, dos comandos de Deus, da orientação de Deus, para olhar para aquilo que era passageiro, que era vil até. Não, mas uma mulher não é vil, depende como você olha uma mulher. Você a olha com respeito, você a olha desejando, comendo com os olhos. Você a respeita como uma mulher, mesmo que não seja de Deus, mas é uma pessoa. Ou você a deseja constantemente. A Bíblia diz que a forma como mudou o seu olhar, isso também mudou o coração de Deus. A Bíblia diz que isso foi mal aos olhos de Deus. E ser mal aos olhos de Deus, irmãos, é enxergar que a partir dali se multiplicou a maldade entre os homens. A partir dali as coisas ao seu redor, ao redor da terra, ficou terrível. E Deus precisava tomar uma decisão.
Qual foi a decisão que Deus tomou? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha isso, irmãos. A nossa maldade faz Deus mudar de ideia em relação àquilo que Ele quer fazer conosco. Começamos muito bem, mas quando nós começamos a mudar o nosso olhar de Deus para o homem, quando começamos a praticar as obras da carne, que não mais ter prazer em Deus, mas o prazer carnal, mundano, imoral, como nós vivemos hoje também, observe aqui, isso força Deus a tomar uma decisão. Farei desaparecer. Eu não quero ficar vendo, eu não sou obrigada a ficar vendo o que eu não quero. Deus, Ele tem o poder de exterminar todo mundo como no passado, Ele é Deus. E foi o que Ele decidiu fazer, irmãos, porque aqui nós vemos duas histórias de inundações. São duas histórias trágicas de inundações nesse texto. A primeira delas, a humanidade inundada pelo pecado. Estava mergulhada, que não sobrou nem o cabelinho para mostrar o quanto eles estavam vivendo uma vida promíscua diante de Deus. E isso foi mal aos olhos do Senhor. Quantos se lembravam dele naquela época? Quantos o queriam ainda? Não, mas todo mundo vive assim. Apóstolo, isso é normal. Era normal também naquela época pecar. E não era normal aos olhos de Deus sair da realidade. Apenas a casa de um homem se manteve firme em Deus. E ele pagou um preço muito caro também. Não foi fácil para Noé viver no meio daquela realidade ali, irmãos. Como não está sendo fácil para quem realmente é cristão viver no mundo que nós estamos vivendo. Tão imoral, tão corrupto, tão tudo. É difícil, é muito difícil. Por isso que Deus mandou que Noé também fizesse algo muito difícil. Construa uma arca. Como que eu vou construir? Eu não sou carpinteiro, não sei o que é arca, não sei nem bater um prego, não sei nem como nada. As tarefas que Deus coloca nas nossas mãos não são fáceis. Não tem nada fácil, irmãos, tudo tem um preço. Lá e hoje é a mesma coisa. Deus nos deu uma tarefa difícil de viver no meio dessa humanidade corrompida, tão difícil quanto foi para Noé. Só a sua casa e todo aquele povo vivendo na imoralidade, na zombaria, na chocarrice, gozando da cara dele o tempo inteiro. Deixa de ser besta, o que você está fazendo aí, esse monte de pau aí para cima. Ninguém sabia nem o que ele estava fazendo, ainda que ele desse nome de arca, não sei se deu, mas ele só via um monte de paus e aquele montoeiro de coisa. Não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Era difícil demais para Noé obedecer essa ordem de Deus. Ele nunca tinha visto chuva. Para nós é normal hoje pensar em barco, em carro, jet ski, pensar nessas coisas, porque a gente vê chuva e vê inundação e já viu um monte de coisa. Mas naquela época ainda não tinha chovido. Veja que em cada época nós temos situações tão difíceis quanto. Nós não tínhamos a dificuldade que Noé teve em relação à construção de um barco, e até temos, porque se mandar Deise, faz um barco, não sei nem por onde vai, porque Deus tem outras tarefas tão difíceis quantos para nos dar hoje também. Não está fácil você evangelizar as pessoas, porque qualquer palavrinha é homofóbico, qualquer palavrinha é racismo, qualquer palavrinha você está discriminando. Não estou discriminando nada, estou dizendo o que a Bíblia diz. Os seus ouvidos é que estão tapados para não entender. Veja que a missão de Noé ali era muito difícil, irmãos, e muitas vezes nós somos provados também nessa área, para que a nossa fé seja exercida. Exercer fé, irmãos, é como nos tempos antigos, onde mataram tantos cristãos, tantos homens de Deus que viraram tochas humanas para iluminar as ruas
na Europa, que se tornaram um escárnio terrível, lançados nas jaulas de leões para serem devorados. Coisas terríveis ainda estão acontecendo nas cortinas de ferro, execuções. Se hoje viesse aqui, nega essa fé e eu te mato, você ia querer ficar vivo? Pode matar, eu sei para onde eu vou. Essa carne vai para o lixo mesmo, porque eu vou receber um corpo glorificado. E às vezes valorizamos tanto que nós somos, porque eu sou um nada. O que nos valoriza é quem está dentro desse vaso, irmãos. O que transforma você é ter recebido Jesus, e isso deu todo o valor na tua história de vida. Por isso que Deus, Ele está nos preparando para viver o sobrenatural, mas do jeito dEle. Nós pensamos em sobrenatural, em fazer coisas extraordinárias, milagres, prodígios, maravilhas, mandar o paralítico saltar da cadeira. Isso para Deus não é nada. O maior milagre para Deus é quando uma alma se rende aos seus pés. Quando uma vida se entrega de verdade para Ele e diz não para esse mundo e para de uma vez de pecar. Agora entrega para Jesus e volta para o pecado, volta para a vida velha, despreza a graça, despreza o favor, despreza o dom que recebeu do Senhor. Amados, nós temos provas difíceis, então no meio das nossas provas difíceis, temos que nos preparar para vencê-las. Queremos vencer a prova, deitado, dormindo. Quando tiver terminado, Deus, tu me avisa que eu vou lá pegar o resultado. Ei, um lutador de boxe, ele precisa treinar para brigar, sim ou não? Se ele ficar lá só no feijão com arroz, naquele saquinho lá, vai gerar alguma coisa? O treinador dele precisa ir para dentro do ringue e dar-lhe porradas duras na cabeça, muitas vezes, para ele aguentar o tranco, porque é o que vai acontecer lá na hora da luta. Ele não pode ficar lá só amaciando, porque o primeiro murro que ele levar, ele vai para a lona. Ele precisa ser testado, é na dor, é na dificuldade, é na prensa, e por isso nós não queremos passar pelo teste de Deus, porque sabemos que vamos ter que passar pela dor, pela provação, e nós não queremos passar por isso. Eu vi um grande homem de Deus dizendo ontem, eu não quero passar pela dor da tribulação. Falei, eita! Um pregador, mano, muito conhecido no Brasil, e eu quero confessar para vocês, eu não tenho vergonha de confessar que eu estou vivendo uma depressão. Oi? 2 doutorados, cara, top dos tops, pregando, depresso. Irmãos, isso é um desprezo à graça. A graça não me alcançou. Eu preciso ser envolvido por essa graça, para que essa graça possa fazer algo na minha vida. Nós somos testados, sim, na hora da dor. Jacó, ele estava passando o val do Jaboque. Havia um medo terrível no seu coração, porque ele não queria enfrentar Esaú. Ele sabia que Esaú podia vir cheio de ódio sobre ele, pelo tudo que ele fez no passado. Mas ali, antes dele encontrar com o seu irmão, ele encontrou um anjo. E ele teve que lutar a noite inteira. A noite inteira. Tem que ter muito gás para lutar, não tem? Certa vez eu passei por aqui e tinha 2 homens brigando ali em cima. Pá, 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 e boy, cai no chão, levanta e tal. Eu fui deixar uma pessoa, quando eu voltei, eles ainda estavam brigando. Só que ele já estava assim. Não tinha mais força. Já tinha gastado todas as suas forças, mas não, ninguém afrouxava. Todos os 2 estavam mortos. Jacó lutou a noite inteira e agarrou o anjo. Ele disse, me solta, eu tenho que ir embora. Amanhã já está chegando. Não vou te deixar enquanto você não me abençoar.
Ah, não vai me deixar não? Peraí. Tocou na sua coxa, o cara afrouxou na hora. Ficou coxo lá. E teve que soltar o anjo. E teve que largar. Mas ele passou pela prova da dor. Porque doeu. Ficou manco. Começou a andar com mais dificuldade. Ele ainda estava na estrada. Ele não tinha chegado em casa ainda. Ainda muito chão para caminhar. Veja, irmãos, que as provas vêm na nossa vida e vêm com dor. Mas nós precisamos enfrentá-las para que a gente tenha o sabor da vitória. Tananã, tananã, eu venci. Veja que cena celebrava quando ele vencia, porque ele sabia as horas e horas e horas que ele passava dentro daquele carrinho quente ali treinando, naquelas pistas. Por isso ele tinha o prazer de celebrar a sua vitória. Às vezes nós queremos vitória sem passar pela prova. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a graça de Deus, ela não nos livra do sofrimento ou da dor. Não. Mas ela nos garante a vitória. Tananã, tananã. A dor vem, o choro vem, a angústia pode até vir também, o choro pode durar uma noite, mas... Diga aleluia! Jesus provou isso, irmãos. Ele foi torturado, ele foi massacrado, ele foi lá, chorou, gemeu no Getsemane, suou gotas de sangue. Deus não livrou de nada disso. Ele foi para a cruz, Deus não livrou de nada disso. Mas o final da história não foi a cruz, o final da história foi ele vive. Diga aleluias! Esse é o final da história. Deus manifestou a sua graça ressurgindo dentre os mortos e dizendo: eu venci o meu último inimigo, a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Deus, ele sempre, irmão, trabalha com aqueles que acreditam na sua graça, e não acontece do nosso jeito. Temos que entender que essa graça é um presente de Deus para os que nele creem. Se nós não entendermos isso, irmãos, vamos continuar como aquela humanidade inundada, completamente submersa na maldade, na malignidade, na imoralidade, em tudo aquilo que eles viviam lá atrás. Todas as casas, todas as famílias, todos os lugares. Imagine qualquer lugar que Noé se virava, ele só enxergava isso. As pessoas que ele falava só via isso. Aonde ele ia, só era isso. Irmão, tem uma hora que dá um tchoncho na nossa mente. Meu Deus, me ajude. Eu não aguento mais olhar tanta maldade, tanta malignidade. Pois é, e Noé teve que conviver com tudo isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe por quanto tempo? 120 anos. 120 anos foi o tempo que que Noé levou para fazer aquela arca. Todo dia martelando, 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 aquela situação crítica durante os 120 anos. Imagine a sua idade. Quanto tempo você está convivendo com isso? Nenhum de nós, irmãos, vamos viver 120 anos. Nenhum de nós. Por mais que você male e tal, pastor Márcio Valadão disse: eu vou viver 100 anos. E está lá puxando ferro, malhando, fazendo e correndo do jeitinho dele, né? Já tem mais de 80, mas ele disse: eu vou viver. E vai, mas 120 não vai não. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que esse foi o tempo que ele levou para construir a arca, e foi um tempo suficiente para que a longanimidade de Deus alcançasse aquela geração. E apesar de ser um longo tempo, ninguém se converteu, mesmo vendo a arca pronta,
mesmo vendo Noé, olhando, admirando a obra que ele fez, ninguém nem aí. A longanimidade de Deus acompanhou aquele povo durante 120 anos, ele ouvindo Noé pregando, não só prego, mas falando, arrependei-vos também. Mas eles ignoraram completamente tudo aquilo que estava sendo dito. Claro que Deus esperava que aquele povo se arrependesse. Deus espera hoje que as pessoas se arrependam também. Deus continua esperando que os homens se voltem para Deus arrependidos também. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,20, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas. Ali nesse texto de Pedro, ele testemunha quanto Deus aguardou pela conversão daquele povo, quanto Deus esperou que algo acontecesse. Queridos, e aqui nós vemos a duração da obediência de Noé. Ele foi a voz da resistência. 120 anos no meio daquele povo, ele poderia ter também desistido, sim ou não? Ele poderia ter se cansado, sim ou não? Ele estava sozinho com sua família fazendo aquela arca. Já tem tanto tempo, não aconteceu nada, deixa para lá, vamos cuidar da nossa vida, como muitos fazem. Às vezes, por não ver o crescimento da sua célula, desistem. Às vezes, porque não acontecem as coisas do seu jeito, desistem. Começam várias coisas, não vão em frente. Começa a ler um livro e não conclui. Começa uma faculdade e não conclui. Quer estudar para um concurso, estuda uma semana, um mês e já esquece, não vou estudar mais, é muito chato isso. Não conclui nenhuma obra começada. Noé começou e ele concluiu a obra que Deus começou em mim e você, ele vai concluir também. Não está completa ainda, irmãos. E nós precisamos entender que nós não vamos esperar 120 anos para que isso aconteça, não vai acontecer. Segundo o IBGE, a estatística de vida para homem até 73 e mulher 80, é a média, a penúltima, que a última não saiu. Ainda está assim, pode ter aumentado um pouquinho para lá ou para cá, mas não chega como uma média da grande maioria chegar a 100 anos, não chega. Só quem chega é louvável diante de Deus. Temos aqui, graças a Deus, a irmãzinha perto dos 100, né? Mas não chegou lá não. Tem 90, né, irmã? 88, mas está bem lá perto, ó. Mais do que nós, mas ela continua firme na sua fé. É como Noé dos nossos dias, pode aplaudir mesmo. Passou por muitos vendavais na vida, muitas dores, muitas lutas, mas não negou a sua fé. Quem é? Dona Francisca, mãe da pastora Elismar. Firme, e não perde um culto, com 88 anos, tá, crente, que está em casa me assistindo. Deus, ele continua, irmãos, dando oportunidade a nós, o tempo de vida para arrependermos dos nossos pecados. E aqui nós vemos que esse foi o maior desafio da vida de Noé. Viver a aceitação da graça de Deus, mesmo quando tudo parece que não vai acontecer. O quanto nós estamos vivendo essa graça, o quanto nós estamos trabalhando nessa salvação, porque a arca já foi feita, a nossa arca é Jesus. Ele já foi doado para que nós pudéssemos ser salvos, e você hoje não precisa bater lá no martelo para construir fisicamente uma arca, porque Deus construiu na pessoa de Jesus o nosso escape da inundação, da maldade, da grande alagação da imoralidade que teve lá atrás. Ele está aguardando o quê?
a nossa obediência para uma vida de santidade com Ele. Ele está aguardando o arrependimento dos nossos pecados para a mudança da nossa realidade. Noé, ele deixou um legado, irmãos, de uma vida inteira de obediência a Deus. Ele deixou um legado de que vale a pena. Eu sou grato a Deus porque Ele salvou a minha casa, e ainda levou de quebra um monte de animais aqui que para se reproduzir. Era fácil a vida de Noé naquela arca, irmãos? Está ali no meio daqueles bichos fedorentos, fazendo aquelas coisas fedorentas, normal do ser vivo, mas era muito melhor ainda estar ali do que lá fora. Está ruim aqui, querido, ainda é muito melhor do que você estar lá fora. Aprenda isso. Estar na arca é um privilégio. Ser salvo é um privilégio. Estar debaixo da graça do Senhor é um privilégio, porque os que pensam, você pensa que estão felizes lá fora, são infelizes. Estão sendo torturados todos os dias nas suas emoções, já não sabem o que fazer no dia a dia. Por isso que o segredo de Noé, e o meu e o seu segredo hoje, irmãos, é exatamente o que tem em Gênesis 6:22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe ordenara. Quer viver bem? Faz tudo que Ele mandou fazer aqui. Ele vai garantir chegar do outro lado. Vai ter prova, vai ter prova. Hoje as pessoas acham difícil manter a sua fé em Deus. Me responda aí, era fácil para Noé? Era não, irmãos. Se você parar para analisar, não tinha nada fácil para Noé viver o que ele viveu. Fazer uma obra onde as pessoas zombavam dele todos os dias, ridicularizavam dele todos os dias, e ele mantinha o mesmo discurso. Riam dele e ele mantinha a mesma postura. Essa é a postura dos cristãos verdadeiros. Não importa que os que estão no mundo estejam zombando de você, porque hoje tem sol, vamos para a colônia, vamos para não sei, não, eu vou para a casa do Senhor, porque lá também brilha o sol da justiça. Fazermos as escolhas certas, irmãos, sermos cristãos verdadeiros. Hoje os cristãos verdadeiros estão sendo zombados, ridicularizados, cancelados, e as pessoas só faltam morrer porque eu fui cancelado na internet. Que se dane a internet, importa que o Senhor me aceitou. Nós vivíamos sem isso e vamos continuar vivendo, porque o que importa é Ele em nós e nós nele. Queridos, o tempo passou, a arca ficou pronta, Noé entrou, os bichos entraram, Deus fechou a porta. Pronto, Deus, estamos prontos, está todo mundo aqui dentro. Nada aconteceu. Passou um dia, nada aconteceu. Passou o segundo dia, nada aconteceu, e assim foi até o 7º dia, nada aconteceu. O coração de Noé, se fosse igual o nosso hoje, diria: Deus, acho que eu entrei antes da hora, né? Acho que eu me precipitei, acho que eu vou descer. Eu disse: agora não, eu fechei a porta. Você aguentou até aqui, Noé, você vai comigo até lá no destino. Essa é a vantagem da graça, que o Senhor nos envolve de tal forma que ainda que você queira sair do barco, a graça te constrange e disse: você vai comigo porque a porta eu fechei. E quando Ele fecha a porta, irmãos, quem está dentro não sai mais, e quem está fora também não entra mais. Aqui é extraordinário o que nós entendemos, porque Deus, Ele aguardava esses 7 dias, sabe o que, irmãos? Noé preso lá dentro com aqueles bichos, sabe o que Deus estava esperando? Que os que estavam fora se arrependessem. Não, Noé, deixa eu entrar aí contigo. Mas se nada aconteceu, como eles iam mudar de ideia? Não choveu, a barca não flutuou, estava tudo igual.
Como que eu vou querer entrar para ficar aí, ter esse calor aí dentro? Deserto lá, irmãos. Eu fico vendo essa amostra da graça de Deus, porque assim como foi lá, irmãos, 7 dias, Deus esperando que se arrependesse para entrar. Hoje Deus ainda continua esperando para que você se arrependa e entre, porque a porta ainda está aberta. A porta da graça do Senhor ainda é a mesma e você não pode cair no mesmo erro do passado. Todos os dias Deus está dando oportunidade para arrependimento. Todos os dias Deus está dando oportunidade para arrumar a sua vida. Todos os dias Deus está nos ensinando a ser pessoas melhores. Todos os dias. E os anos estão passando e nós continuamos ouvindo a mesma coisa desde o tempo de João Batista. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mas nós fazemos ouvidos de mercador. Não faz tempo, desde João falava isso, não vai vir agora não. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai viver 120 anos, a arca já está pronta, não tem tempo mais, a porta se fechou, você está esperando o quê? Os 7 anos da tribulação? Agora tudo é diferente, irmãos. Agora o jogo é outro. Aquela geração morreu. E a próxima que está aqui esperando o arrebatamento, quando a porta da graça se fechar, não tem mais escolha, é a morte. E a Bíblia diz que a morte fugirá deles. Não, eu quero morrer. A morte, não, mas eu não quero te matar mais não. Eu queria lá, agora não quero mais não, agora sofre. A morte fugirá das pessoas. Imagina isso, irmãos. As pessoas querendo morrer. E veja que, mas eu vivo cheio de problemas. Por que você acumula esses problemas nas tuas mãos? E não deixa que o Senhor resolva. Porque quando Ele muda aqui, muda a tua forma de olhar. Ele muda a tua maneira de compreender como lidar com os problemas e com as adversidades. Não, mas eu não sei o que vai ser amanhã, não sei por que eu estou enfrentando isso. Deixa eu lhe dizer, o motivo da sua dor está lá atrás. Precisa olhar lá para trás. Não, eu vou olhar para a minha infância, o que eu cometi, o que eu fiz. Não, está lá no jardim. O motivo da nossa dor está no Éden. Foi lá que foi feita uma escolha errada. Lá ele escolheu rejeitar Deus e adquirir conhecimento. E hoje as pessoas estão fazendo a mesma coisa, rejeitando Deus pelo conhecimento. Eu quero ser mais do que Deus. E a ciência está endoidando numa busca de querer saber mais do que Deus e de querer controlar tudo, porque Deus controla tudo e todos eu também vou controlar. Vocês não são deuses, não são oniscientes, não são onipresente nem onipotente, jamais vão se aproximar do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, irmãos, ela é a mesma. Não tente ser o que Deus não quer que você seja. Não tente ocupar um lugar que nunca foi seu. Ao contrário, a palavra de Deus diz: se ouvires hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 7 e 8. Mas o coração está duro. Eu vou fazer do meu jeito. Vai ficar igual aquela geração, que as águas vieram, a barca flutuou e não adiantava se agarrar nos paus da arca, porque já era, ela era lisa, não tem aonde se agarrar. Hoje você tem Jesus, hoje você tem a cruz que pode ali derramar, como derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Essa graça poderosa que nos alcançou, essa graça extraordinária que mudou a minha e a sua vida, Ele continua manifestando nos nossos dias.